Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje é a aula 31 e nós vamos estudar posições relativas de retas e planos e também as interseções de retas e planos, tá? Na verdade, nós faremos esses dois conteúdos nas três aulas que vem a seguir, né? Nas aulas 31, 32 e 33. Antes de começar, eu vou explicar num livro como é que vocês vão encontrar o conteúdo que eu vou trabalhar hoje, tá? A gente até agora fez até o capítulo 14, tá? E nesse vídeo então, a gente vai começar a fazer os capítulos de 15 e 16 ao mesmo tempo, tá? Então, o capítulo 16, ele estuda a posição relativa de retas e planos. Então, assim, os problemas serão desse tipo, assim. Dados duas retas, como que elas estão situadas no espaço? Elas são concorrentes, elas são reversas, paralelas? Dadas uma reta e um plano, mesmo estudo e também para dois planos. Aí, no capítulo 16, então, ele faz basicamente três seções, né? Primeiro ele estuda a posição relativa de duas retas. Depois ele estuda a posição relativa de uma reta e um plano. E ele também faz a posição relativa de dois planos, tá? Cada uma dessas seções estará em uma aula. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar a posição relativa de uma reta e outra reta, né? De duas retas. Isso no capítulo 16, tá? Então, começo da aula estará no capítulo 16, tá? Então, vai ser essa seção A aqui, ó, do capítulo 16. Aí, depois, a gente vai voltar para o capítulo 15, que ele estuda a interseção de retas e planos. Basicamente, ele pega duas retas e olha, encontra a interseção, se ela existe. Depois ele pega uma reta e um plano, caso exista, encontra a interseção. E dos dois planos, encontra a interseção, né? Então, aqui no item A, ó, a gente determina a interseção. O livro, né? O livro trabalha com a interseção de duas retas, tá? Então, o que a gente vai fazer essa aula? A gente vai estudar problemas envolvendo duas retas. Então, serão dadas duas retas nos exemplos. A gente vai querer determinar primeiro a posição relativa às retas. Aí, no caso em que elas são concorrentes, né, elas têm um ponto de interseção. Daí a gente vai determinar a sua interseção, tá? Vou mudar então um pouco a ordem de como o livro faz esse estudo, tá? Então, primeiro a gente vai fazer o capítulo 16 e depois o capítulo 15. Só a seção A. Daí na próxima aula a gente faz a seção B. Primeiro o capítulo 16, depois o 15. E na aula 33, primeiro a gente vai o capítulo 16, a seção C. E depois a seção C do capítulo 15, tá? Bom, então vamos lá. A gente vai estudar então, a partir de agora, posição relativa de duas retas. Os problemas que nós estudaremos serão da seguinte forma, tá? Serão dadas equações de duas retas, digamos R e S. E as equações podem ser apresentadas, podem ser a paramétrica, a simétrica ou a vetorial, tá? Eu vou pôr aqui nos dois casos a vetorial. Então, os exemplos serão apresentadas duas retas, né, pra gente. Duas equações de reta, tá? A ideia é decidir se essas retas são concorrentes, reversas ou paralelas. Só que acontece, tem uma quarta possibilidade aqui, que é quando essas duas equações representam a mesma reta, tá? Ou seja, é o caso em que as retas são iguais. R e S, na verdade, que as equações representam uma mesma reta, tá? Acontece, quando as equações dadas representarem a mesma reta, o comportamento dos objetos da análise que nós faremos, essas equações terão o mesmo comportamento que se as retas fossem paralelas, tá? Basicamente a gente vai ter que olhar os vetores diretores, tá? Então, a gente vai dividir as possibilidades
de duas retas dadas no espaço em 4 casos, tá? Paralelas é quando as retas forem paralelas, nós vamos dividir em coincidentes e distintas, tá? Esse caso aqui é quando as retas são iguais, tá? Então, quando são das duas equações de retas no espaço, RS, digamos, e essas equações representam a mesma reta, nós vamos dizer que elas são paralelas coincidentes, tá? É só para facilitar a nossa nomenclatura, ok? Cuidado que lá na... É só aqui que a gente vai usar isso, tá? Paralelas coincidentes. Porque lá na geometria euclidiana, né? Geometria 1, geometria 2, retas paralelas tem que ser distintas, tá? Não sei porque eu apaguei isso aqui. Tá, então, primeira coisa, duas retas no espaço podem ser paralelas. Aí, o caso paralelas, nós dividimos em coincidentes e distintas. Elas também podem ser concorrentes, né? Concorrentes, ou seja, deixa eu fazer mais bonitinho. O caso em que as retas são concorrentes é aquele caso em que as retas têm exatamente um ponto de interseção, tá? Por exemplo, esse caso aqui, ó. Certo? Ó, se as retas forem iguais, elas não são concorrentes, tá? Concorrente quer dizer que tem um único ponto de interseção, tá? Digamos ponto P aqui, ó. Vocês lembram? A gente vai usar para definir o nosso método, né? Para estudar a posição relativa de duas retas. Alguns resultados das observações vocês viram lá no curso de geometria 1 e 2, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês olhem aqui, ó. No caso de retas paralelas também, né? Mas no caso de retas concorrentes, vai ser importante pra gente lembrar que se as retas são concorrentes, então elas determinam um único plano, né? Ou seja, existe um plano que contém essas duas retas, tá? E as retas também poderão ser reversas, né? Lembra, a gente está no espaço, tá? Os objetos aqui são tridimensionais. O que são retas reversas? Por exemplo, são retas para as quais não existe um plano que contenha ambas, né? Então a reta R, se eu tentar traçar, não tem como eu traçar uma reta, um plano, perdão, que contenha as retas RS simultaneamente. Ok? Então basicamente as retas RS elas não têm interseção e não são paralelas, tá? Não, primeiro então, a gente vai fazer nessa aula da seguinte forma. Primeiro a gente vai analisar a parte geométrica, a gente vai traduzir isso para forma algébrica. Vamos ter algumas informações algébricas do caso, olhando para a geometria desses objetos. Aí no final a gente vê um roteirozinho assim, de uma forma que a gente pode usar para determinar a posição relativa das retas, tá? Então olha só, no caso em que as retas são paralelas, a primeira coisa que eu vou observar aqui, para ficar fácil de lembrar, vamos assumir o seguinte: dado uma reta R, ele tem um vetor diretor. O vetor diretor dela a gente vai denotar por o vetor R, tá? Então o vetor R é o vetor diretor de uma reta R, a menos que eu diga o contrário, tá? E um vetor S é o vetor diretor de uma reta S. Ok? Para simplificar a nossa vida aqui. Aí quando a gente for a análise da posição relativa de duas retas, a gente vai ter que usar basicamente os vetores diretores e talvez um ponto em cada reta, tá? Olha só, quando as retas são paralelas, isso vai valer também para o caso que as retas são iguais. Se você olhar os vetores diretores, ó, que estão de azul aqui, eles são paralelos, né? Eles terão a mesma direção. Então, nesse caso, se você olhar
esse par ele é linearmente dependente, tá? Então isso aqui, essa aqui, ó, é uma informação importante para a gente, tá? E se eles forem LD, então as retas são paralelas, tá? É uma equivalência, isso que eu tô falando. Agora, no caso que as retas forem concorrentes, vamos olhar os vetores diretores primeiro, ó. O vetor R e o vetor S. Os vetores não são paralelos, né? Então, nesse caso, os vetores R e S é LI. E o caso que as retas são reversas, vai acontecer a mesma coisa, né? Esses vetores não podem ser paralelos, porque se eles forem paralelos é porque as retas serão paralelas ou coincidentes, né? Então, nesse caso, ó, RS também é LI, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os vetores diretores das duas retas e determinar se eles são LI ou LD. Se eles forem LD, é porque as retas são paralelas. Aí a gente ainda vai ter que fazer mais uma análise para decidir se elas são concorrentes ou distintas. Perdão, se elas são coincidentes ou distintas. Aí no caso que esses vetores forem LI, aí só resta duas possibilidades. Ou as retas são concorrentes ou as retas são reversas, tá? Primeiro, se der LD esse par, então olha só o que acontece. As retas são paralelas, né? Então pode ser que as retas sejam iguais, né? Tipo esse caso aqui, ó, R igual a S. Ou as retas são distintas, como é esse caso aqui. Note que se as retas são iguais, o que acontece? A gente vai ter duas equações de reta, né? Então a gente vai ter que pegar um ponto de uma reta e testar se está na outra. Porque, olha só, nossa, acontece um negócio legal aqui, ó. É que só tem duas possibilidades. Ou as retas são iguais, ou elas são paralelas, né? Paralelas distintas. No caso que elas são iguais, significa que todo ponto da reta R está na reta S e vice-versa. No caso em que elas são paralelas distintas, nenhum ponto da reta R está na reta S e nenhum ponto da reta S está na reta R. Então o que a gente vai fazer? Para determinar qual desses dois casos ocorre. Você vai pegar um ponto A, por exemplo, na reta R e verificar se o A pertence a S. Se isso aqui é verdadeiro, isso implica que as retas são iguais. Agora, se o A está em R e o A não está em S, isso implica que as retas são distintas, tá? Que ó, só tem duas possibilidades, né? Ou todos os pontos de uma reta estão na outra, ou nenhum ponto de uma reta está na outra, certo? Então, para decidir qual caso está ocorrendo, basta pegar um ponto e testar se está na outra reta ou não. Se ele está, é porque todos os pontos estão e as retas são iguais. Se ele não está, então nenhum ponto pode estar, tá? Note que quando a gente está fazendo essa análise, a gente já sabe que as retas são paralelas, tá? Porque os vetores são LD. Ok? Agora, se as retas são concorrentes, agora o caso em que os vetores RS, né, são LI. Então nesse caso, as retas não são paralelas. Então, o que acontece é que ou as retas são concorrentes, tem uma interseção, né, um único ponto de interseção, ou elas são reversas, né? Ou seja, não tem interseção e não existe nenhum plano que contém essas retas. Então o que a gente vai fazer para decidir qual desses dois casos está ocorrendo? A gente vai pegar um terceiro vetor, PQ, em que eu estou pegando um ponto P na reta R e um ponto Q na reta S. Aí, aqui até escrevi errado, né? A gente vai pegar o vetor PQ.
ou QP, no caso aqui eu peguei QP, né? Então quem é esse terceiro vetor? É um vetor que eu construí ligando um ponto da reta R e um ponto da reta S, tá? Então olha só agora, então esses três vetores, quando as retas são concorrentes, esse representante R, o S e o QP estão todos no plano determinado por essas duas retas, né? Então, nesse caso, as retas são concorrentes. Então, a análise vai ser a seguinte: se os vetores diretores das retas são LI e esses três vetores são LD, isso implica que as retas RS são concorrentes, tá? Agora no caso que elas forem reversas, ó, mesma coisa. Se você olhar esse vetor PQ aqui, ó, esses três vetores, eles não estão em um mesmo plano, né? Porque se eles estivessem, é porque os vetores RS seriam paralelos e as retas seriam paralelas. Mas no caso que as retas são reversas, isso não ocorre. Então acontece que esses três vetores, esses três vetores de azul aí, ó, eles não são, eu não consigo representar os três no mesmo plano, né? Os três não são paralelos ao mesmo plano. Aí acontece que esses três vetores são LI. Então no caso em que os vetores diretores das retas são LI e esses três vetores também são LI, isso implica que as retas R e S são reversas, tá? E basicamente é isso. Então a gente vai pegar duas retas, na verdade você não pega as duas equações, né, que representam retas, e a gente vai olhar os vetores diretores. Se eles forem LD, as retas são paralelas. Aí falta decidir se elas são paralelas distintas ou coincidentes. Para determinar qual desses dois casos ocorre, nós pegamos um ponto na reta R e testamos se ele está na reta S. Se ele está, é porque as retas são iguais. Se esse ponto não está, é porque as retas são paralelas distintas. Agora, se os vetores diretores forem LI, a gente vai pegar um ponto P na reta R, um ponto Q na reta S e vai formar o vetor PQ. Aí, se esses três vetores forem LD, as retas são concorrentes. Se esses três vetores forem LI, as retas são reversas, tá? Então, em resumo, é isso aqui, ó, que a gente tem. Digamos que a reta R é da forma, é porque eu chamei de P, né? Mas é um ponto P mais lambda R. E a da reta S a gente conhece um ponto Q e um vetor diretor S. Então a gente vai olhar os vetores diretores, se eles forem LD, as retas são paralelas. Se o ponto P da reta R também está na S, então as retas são iguais. Se o ponto P que está na reta R não está na reta S, as retas são diferentes, né? Então no primeiro caso aqui são paralelas coincidentes. No segundo caso aqui são paralelas distintas. Agora, se o par RS, né, é LI, então as retas são concorrentes ou reversas. Aí o que a gente faz? Pega um ponto da reta R e um ponto da reta S, constrói o vetor PQ e olha se os três vetores formam um conjunto LD ou LI. Tá? Então, se o RS PQ são LD, as retas são concorrentes. E se os vetores R, S e PQ são LI, então as retas são reversas. Certo? Bom, pessoal, então a parte da teoria termina por aqui. Aí nos próximos vídeos, acho que eu vou fazer mais uns 3 vídeos. Eu faço exemplos com vocês, tá? Acho. Ok? Aí, no caso em que a gente vai analisando a posição relativa e as retas forem concorrentes, além disso a gente vai ver como determinar uma interseção dessas retas, tá? Que daí vai ser baseado no capítulo 15 do livro, ok? O conteúdo então
desse vídeo tá no capítulo 16, tá? Aí a parte da interseção a gente vai usar o capítulo 15. Bom, até o próximo vídeo então.